Olá, bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Aqui, você encontrará histórias assustadoras e emocionantes que o levarão a lugares sombrios e misteriosos. Nossos talentosos narradores dão vida a essas histórias e relatos, transportando você para mundos de terror e suspense. Se você é um fã de histórias de terror ou apenas gosta de sentir um frio na espinha, este é o lugar para você. Então apague as luzes, sente-se e deixe-nos levar você em uma jornada através da escuridão. Obrigado por escolher o nosso canal Escuridão do Além. Ecos do Além. Em uma cidade antiga e esquecida, havia uma mansão que todos acreditavam ser assombrada. Dizia-se que à meia-noite podiam-se ouvir os ecos de vozes do passado, sussurros de fantasmas que ainda habitavam a velha mansão. Eu, um viajante curioso, decidi visitar a mansão para ver se os rumores eram verdadeiros. À medida que a noite caía, eu me encontrei parado diante da mansão, o silêncio da noite interrompido apenas pelo som distante de um relógio batendo meia-noite. De repente comecei a ouvir sussurros suaves, como se estivessem vindo das paredes da mansão. Eram vozes suaves, quase inaudíveis, mas definitivamente presentes. Eu podia ouvir risos, choros, conversas, ecos de vidas que já se foram. Eu senti um arrepio na espinha, mas não de medo. Era uma sensação estranha de conexão, uma ponte entre o passado e o presente. Eu estava ouvindo as histórias de pessoas que viveram e amaram, choraram e riram naquela mansão. Os fantasmas, percebi, não eram assustadores. Eles eram apenas ecos do passado, fragmentos de histórias presos no tempo. Eles eram uma lembrança de que mesmo depois de partirmos, deixamos para trás uma parte de nós mesmos. As noites na mansão tornaram-se uma rotina para mim. Eu me encontrava ansioso pelo cair da noite, pelo início dos sussurros dos fantasmas. Eu me sentava em silêncio, ouvindo as vozes do passado perdido em suas histórias. Os fantasmas, percebi, eram mais do que apenas ecos do passado. Eles eram uma conexão com a história, um vislumbre de vidas que já se foram. Eles eram uma lembrança de que mesmo depois de partirmos, deixamos para trás uma parte de nós mesmos. Eu comecei a ver os fantasmas de maneira diferente. Eles não eram assustadores, mas sim fascinantes. Eles eram uma janela para o passado, uma chance de entender a história de uma maneira que nenhum livro poderia oferecer. As noites na mansão me ensinaram a apreciar o passado, a encontrar beleza nas histórias esquecidas. Elas me mostraram que mesmo na presença de fantasmas, há uma conexão a ser feita, uma história a ser contada. As noites na mansão tornaram-se uma experiência surreal para mim. A cada noite, eu me encontrava imerso em histórias do passado, ouvindo os sussurros dos fantasmas que habitavam a mansão. Eu comecei a perceber que cada fantasma tinha uma história única para contar. Eram histórias de amor e perda, de alegria e tristeza, de esperança e desespero. Cada voz era um eco de uma vida vivida, uma lembrança de um tempo que já passou. Eu passei muitas noites na mansão, ouvindo as vozes do passado. E a cada noite eu sentia uma conexão mais profunda com os fantasmas. Eu comecei a entender suas histórias, suas lutas, seus sonhos e seus medos. E assim, enquanto eu ouvia os ecos do além, eu percebi que os fantasmas não eram apenas ecos do passado. Eles eram uma parte viva da história, uma conexão com o passado que ainda ressoava no presente. E mesmo que as vozes fossem apenas ecos, elas eram reais para mim. Elas eram um lembrete de que mesmo na escuridão, há histórias a serem contadas, lições a serem aprendidas e vidas a serem lembradas. As noites na mansão tornaram-se uma parte inseparável da minha vida. A cada noite, eu me encontrava mais imerso nas histórias dos fantasmas, perdido em seus sussurros e ecos. Eu comecei a perceber que, apesar de serem apenas ecos do passado, os fantasmas eram muito reais para mim. Eles eram um lembrete constante da efemeridade da vida e da eternidade da memória. Com o tempo, a mansão não era mais apenas uma casa assombrada. Tornou-se um santuário, um lugar onde o passado e o presente se encontravam. Era um lugar onde eu podia ouvir as histórias do passado e aprender com elas. E assim, enquanto eu ouvia os ecos do além, eu percebi que os fantasmas não eram apenas ecos do passado. Eles eram uma parte viva da história, uma conexão com o passado que ainda ressoava no presente. E mesmo que as vozes fossem apenas ecos, elas eram reais para mim. Elas eram um lembrete de que mesmo na escuridão, há histórias a serem contadas, lições a serem aprendidas e vidas a serem lembradas. Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado dos relatos e histórias e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais relatos e histórias assustadoras. Até a próxima!